Cristo foi na cruz, levou chibatada, a pedrada, cuspiram nele, cravaram-lhe as mãos, colocaram a coroa de espinhos, só a cabeça sofreu. É por isso que Paulo está dizendo que nós, como corpo de Cristo, necessitamos dar continuidade no sofrimento de Cristo, porque só a cabeça sofreu. Vamos para número 17. Alguém me diz a hora. Ixi, pastor, 17, 17, ó, 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 sinal aí, ó. ó, o sinal. Número 17. Meninas. Olha, a menina, em vez de guardar o mistério, já fica aí, ó. Vai ter que repartir agora. É só o sinal. Ai, Deus. Será que esse povo é crente mesmo? Meu Deus do céu. Hoje eu quero falar sobre o sofrimento. Eu vou falar apenas do meu muito particular, pessoal, lamentavelmente intransferível. Vou falar do meu. E um pequeno rascunho bíblico de o porquê o cristão sofre. E Deus gosta tanto disso. Deus acha Ele bom é gente, isso. é só por isso que ele é gente. Deus não é gente, não. Como minha neta fala que Deus acha isso legal. Porque se fosse, né, não basta nesse negócio, hein? Brincadeira. São lembra, gente, a partir do versículo 5. Número 17. Número 17, a partir do 5. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas. Número 16. A partir do versículo 5. A do 5. Vou comprar um aparelho. Aí já pega o número que você vai jogar, já se compromete. Aparelho digital e 2 óculos, para ficar um aqui, colocar no bolso, um negócio. Não faça isso não, que não está tão velhinho assim, não. Brincadeira. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, a vara de Arão, que representava a tribo do Levi, tinha brotado, produzindo botões de flores, além de amêndoas maduras. Pronto, só até aqui. A minha versão diz assim, que essa vara floresceu, brotara renovos e dera amêndoas. Bem rápido. Moisés assassinou o egípcio, e ele saiu de lá e foi parar em Midian, e foi lá que ele conseguiu essa vara. Nós até comentamos acerca dela, dessa situação aqui. Essa vara, ela tem a participação, por assim dizer, de 90% da trajetória de milagres na jornada, tanto de Moisés quanto de Arão. O problema é que ninguém sabe que essa vara é uma vara de amendoeira. Até esse momento, ela não passa de um pedaço de pau sem significado, por assim dizer. É uma vara como qualquer vara, insignificante e irrelevante. Na hora que ela se mistura com essas outras 12 varas, talvez essa vara seja até desprezada no meio dessas outras tantas, já que existem tantos murmuradores ali dentro. Só a partir dessa manifestação do poder de Deus é que se identifica que essa vara é uma vara de amendoeira. E aí a gente vai lá no texto de Jeremias e a gente descobre que essa vara de amendoeiras está relacionada com a palavra do Senhor
com a própria palavra propriamente dita, e que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Aleluia. É essa a representatividade dessa vara de amendoeira. E ela manifesta um poder. Só que o poder da manifestação dessa vara, ele é transitório. E em Deus, ele tem muito isso. Ele não quer que você carregue um símbolo onde possa portar o poder. Ele quer derramar a realidade desse poder dentro de você. Que cada um possa caminhar com essa palavra poderosa dentro de si. E não apenas com as tábuas, com a arca, com o que representa o poder de Deus. Estamos entendidos até aqui? O texto em Êxodo 25, vamos lá rapidinho. Êxodo capítulo 25, versículo 31. Êxodo 25, 31. Pode ler para a gente, Luciano? Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Perfeito. Então, o Senhor, dentro dessa trajetória da voluntariedade dos irmãos que receberam aquela oferta extraordinária na saída do Egito, Deus pediu que, em tudo que fosse construído, se construísse esse candelabro. E esse candelabro tem uma matéria-prima, que é o ouro. Que ouro? Não. Está aqui o texto dizendo que o ouro precisa ser puro. Então já está, não é qualquer ouro que pode ser usado nesse candelabro. Ele precisa ser um ouro puro. E segundo, esse ouro puro vai ter que passar algumas traduções mais antigas diz que esse ouro precisa ser trabalhado com martelo. Esse candelabro precisa ser construído a partir de golpes de martelo. Aqui nessa tradução diz que é apenas batido. Ele esconde essa ferramenta que esmiuça a pedra num outro texto. Então, a forma desse ouro, o ouro ele necessita de fogo para se trabalhar. Aqui está dizendo que esse ouro vai cair na porrada para ele poder ter forma. Não tem foguinho para poder aquecer, derreter, e uma forma para poder colocar ele dentro, não. Há golpes. Debaixo de golpes, isso aqui vai ser trabalhado. O versículo 33 diz assim, nós estamos em Êxodo 25. Pode continuar. O versículo 33 diz assim, numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos de modo de amêndoa noutra cana, e uma maçã e uma flor. Esse candelabro era a ferramenta, o instrumento que era usado para poder clarear aquele tabernáculo móvel que Deus estava construindo ali no deserto. E a copa desse candelabro, aquele desenho que a gente pega naquele candelabrozinho, tem que ter exatamente o formato de uma amêndoa. Não pode ser um desenho qualquer. Não deve ser fácil você trabalhar com ouro a golpes. E não deve ser fácil você trabalhar com ouro a golpes e ainda desenhar um trem que seja uma amêndoa. E a amêndoa tem essa representatividade, a palavra. Então, por que o tabernáculo era iluminado? A palavra de Deus se consumia ali dentro, por assim dizer, e trazia iluminação para dentro daquele ambiente. Está tranquilo aqui? Vamos para o Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Dona Wagner, pode ler, por favor? 12, 13? Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes
calares e cingindo a altura do peito com cinto de ouro. Glória seja dada a Deus. Então, o João está vendo uma cena extraordinária. Ele vê 7 candeeiros de ouro e o Filho do Homem no meio desses candeeiros. E o versículo 20, ainda nesse capítulo, perdão, o versículo 19 diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, este castiçal e aquele castiçal do Êxodo 25 tem exatamente a mesma representatividade. A igreja. Então, a grosso modo, como é que a igreja é formada? Ela tem que ter um material puro, que é o ouro, por isso que Deus diz que você tem um valor, você não é um qualquer, você não é um insignificante, pode até ser como aquela vara que atravessou aquela jornada no deserto, sem ninguém saber a realidade de poder que você carrega. Você pode ser um pedaço de pau, como nós fizemos a ilustração com o cabo da vassoura aqui, mas o poder de Deus toca ali, é obrigado a florescer. Isso somos nós. Então essa igreja é formada a partir disso, com esse material, só que a golpes. A aliança do Edson, bonita ali, amarelona, ali foi fogo. O Edson como igreja, no golpe. O óculos da Wagner, luxuoso, Gucci. Esses negócios assim, cheios de ouro. Ali é fogo. Mas a Wagner, como castiçal, como igreja, golpe. Porque a coroa da Wagner precisa ser uma amêndoa, que representa a totalidade da palavra, para incendiar e, para onde a Wagner passar, iluminar. Precisa iluminar. Então, esses castiçais é a igreja. E aí, 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 12, versículo 27. Está escrito assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O texto vai dizer que Cristo é a cabeça dessa igreja e que nós somos o corpo. Não está assim? Agora, em Colossenses, meu até se perdeu aqui, tão desesperado que ele está. Chegamos? Capítulo 1. Chegamos? Olha o texto, no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça, isso é inegável. E o versículo 24 vai dizer assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Cristo foi na cruz, levou chibatada, a pedrada, cuspiram nele, cravaram-lhe as mãos, colocaram a coroa de espinhos, só a cabeça sofreu. É por isso que Paulo está dizendo que nós, como corpo de Cristo, necessitamos dar continuidade no sofrimento de Cristo, porque só a cabeça sofreu.
Por que sofremos como cristãos? Porque nós somos o corpo, isso é, a igreja, isso é, o castiçal. E desde o Antigo Testamento, Deus está dizendo que esse corpo precisa ser forjado debaixo de luta, debaixo de dificuldade. Porque a cabeça já sofreu, o corpo não. É por isso que ele disse que no mundo tereis aflições. E pediu para que nós tenhássemos bom ânimo. Sofrer com um sorriso no rosto, dando glória a Deus e aleluia, como diria o irmão da Bahia que partiu, vou passando pela prova e dando glória a Deus. Não é em vão, não é sem sentido, não é um contexto filosófico, é apenas um cumprimento bíblico. Aí aqui, a minha ignorância teológica de ver, nós temos duas condições de poder lidar com isso. Primeiro, é mais fácil. Rasga esses versículos da Bíblia, que é para não correr o risco de você passar o olho nesse aqui de novo, que aí você se convence de que isso aqui não está escrito e você não precisa viver isso. Ou cumpra, ou então quebra os R$300 da tela do celular do rapaz na feira, doidinho querendo emprego, trabalho. Ou vive. Não é por aceitação, mas por obediência. E aí você vê a vida de Paulo, a grosso modo, parece que o cara sofreu até mais do que Cristo. E ele continua dizendo que tá bom, tô tranquilo, eu estou indo rumo ao alvo, e é Cristo. Então por que sofremos como cristãos? Como diz o quase versículo bíblico, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É porque tem alguns irmãos que acreditam que isso está na Bíblia. É só por isso. Porque você está se adequando em ser corpo. E enquanto não é corpo, esse sofrimento não pode te alcançar. O sofrimento que te alcança é o sofrimento do pecado. O sofrimento do pecado não te redime, não te molda, não te gera caráter, não te forma em Cristo, não te aproxima da divindade que Ele é, não te torna humilde, também não te torna humilde. O sofrimento do corpo de Cristo, sim. Isso molda, isso traz vida, solidifica, faz com que você consiga enxergar o outro irmão, porque ele também é parte do corpo e está sofrendo tanto quanto você. A ilustração, eu usei essa ilustração da fonte que eu vi, mas vamos usar o Edson aqui. O Edson foi pegar manga, machucou a patinha. E aí na hora que o médico foi dar injeção no Edson, não deu injeção na patinha estragada do Edson, que estava doendo. Foi no popozão. Aí a parte boa do corpo de Cristo, de vez em quando, necessita sofrer para que o outro seja curado, para que o outro seja restabelecido. Todos somos membros de um só corpo. Por que o sofrimento da Wagner é indiferente ao meu? Por que as minhas orações não alcançam a vida e a família do Luciano? Por que as dificuldades que o Edson tem passado está dentro do meu campo do nada a ver? Não é da minha conta, não me importa, não diz respeito a mim. A resposta para isso é muito simples. Não somos corpo. Porque no dia que formos corpo de Cristo em verdade, igreja de Cristo, isso é forjada com um material extraordinário, ouro, a golpes de martelo, que a palavra precisa fazer isso, que é para ela poder ser aquela lâmpada, aquela luz que ilumina. Precisa partir isso dentro de cada um de nós. É isso que nos torna como igreja, e com Cristo no meio, no centro, passeando entre os castiçais. É só desse ponto que, sendo corpo, o sofrimento faz sentido. Não sofre por você, sofre pela igreja. Não sofre por você, sofre pelo reino. Bem-aventurados sois quando te caluniares, te apedrejares, tradução minha, por amor de mim. O corpo precisa sofrer, porque o cabeça já passou por todo o sofrimento que ele precisava passar. E a beleza de tudo isso,
são duas. A primeira, o cabeça, num determinado momento, vai olhar para cada um de nós e vai falar assim: eu te conheço, ou nunca te conheci. E um outro texto que pesa muito é que tem um livro cheio de nomes. E não ache que nós iremos escapar dele. Se o nome que eu tenho, que aqui na nossa língua representa Cleiton, que não tem nada a ver com o que está escrito naquela pedrinha, não estiver naquele livro, nada. Se o de cada um de nós não estiver lá, nós não fazemos parte desse reino. Então, se você sofre por sofrer, o lema da igreja do irmão faz sentido. Pare de sofrer. Não é essa a métrica. Mas se você sofre por reino, agradeça, louve, glorifique. Você está no caminho certo. Porque o corpo precisa sofrer. Essa palavra precisa e vai se cumprir. Fuja você ou não. Concorde você ou não. Aceite você ou não. Nós estamos vivendo dia após dia na nossa vida, no cumprimento, na realização viva dessa palavra, no chão da vida, como eu gosto de falar. A diferença é que tem um sofrendo com entendimento. E nesses tempos de pandemia, eu tive que aprender a lidar com o entender da dor e o entender do sofrimento. Sexta-feira passada, eu sofri muito com uma cena que eu vi. Uma mulher me pediu socorro. Sabe o que eu falei para ela? Não. Não estava no meu alcance ajudar, não estava no meu alcance cooperar, não tinha nada ali naquele momento que eu pudesse fazer, a não ser orar e sair dali com lágrimas, parar o carro em outro lugar para poder chorar sem ninguém me ver, e a resposta teve que ser não. E aí o texto diz que tinha um homem que estava num lugar onde tinha muitos doentes há 38 anos. Poxa, sério, estava todo mundo lá junto com ele. Estava pior do que a fila de determinados hospitais aqui na nossa região. Jesus foi lá e falou com ele, curou ele, e deixou todos os outros doentes lá. E o texto se cala no que diz respeito a isso. Não se sabe se aquele que foi curado voltou lá, já que ele me curou, vou aqui orar para vocês serem curados. Não diz nada. Só diz que o Senhor foi lá e pegou aquele. Para os que sofrem no reino, ouvir a dimensão dessa palavra e se posicionar nela, mesmo nos momentos de dor e de profunda dificuldade, vai nos tirar dessa trajetória de quem sofre por sofrer, sofre por doer, para quem sofre para se alegrar. Arrancar no meio da dor e da dificuldade de sofrer pelo reino, a alegria de estar alegrando o coração do Pai. A alegria de estar dizendo não ao pecado, estar dizendo não à corrupção, por mais que isso esteja doendo. A alegria de ser honesto num mundo tão cruel qual nós estamos vivendo. A alegria de falar não quando a resposta da Bíblia é não, a resposta do céu é não, e a do mundo é sim, e você vai ser chamado disso, daquilo, outro, mas você vai voltar com seu coração transbordando por estar vivendo a realidade do que está escrito. Seja um castiçal. Apanhe muito, aleluia. Deixe que esse martelo de Deus te toque mesmo com vontade e te molde. Você é um ouro puro, não é apenas ouro, é puro nas mãos do Senhor. E Ele sabe nos moldar, nos dar forma. Ele sabe como fazer isso. Ele sabe onde é que me dói, Ele sabe como me levar para a direita, para a esquerda, Ele sabe me fazer voltar, Ele sabe me fazer parar, Ele sabe me fazer ir. Ele sabe como guiar cada um de nós. Então se permita isso, se permita viver isso, se permita ser corpo. A dor, essa dor não dói. Você não sabe o que foi que a cabeça apareceu. Tudo que nós passarmos aqui é pouco pelo horror trágico que aquela cruz viveu. É muito pouco pelo que a cruz viveu. Por mais que seja difícil, e horas há um grito por uma desistência. Não deixe de ser corpo.
Não há lugar para você nesse mundo, a não ser dentro dessa estrutura que é a Igreja Viva de Cristo, do qual você é o corpo e do qual você faz parte. Seja você uma unha, esse negócio da orelha que os irmãos e as irmãs furam para poder colocar o brinco, um fio de cabelo branco que já está caindo, seja o que você for dentro desse corpo, mas seja louvando, agradecendo e padecendo, dando glória a Deus para onde a glória sempre. Amém? Que a gente possa sair daqui com a nossa consciência muito mais liberta do que nós chegamos. Que a gente possa sair daqui com a certeza de que o nosso posicionamento, não mais de uma forma egoísta, como nós fazíamos antes, vou me posicionar em Deus para que Deus me abençoe. Você já é uma bênção. Você já é o extrato da bênção de Deus na terra. Tem um monte de gente que está sendo abençoada pelo simples fato de você estar se posicionando. Que a gente possa hoje viver a plenitude disso, para que em verdade nós possamos fazer com que o nosso posicionamento possa servir de direcionamento, de destino, de futuro para a vida de muitos a partir da nossa vida. Amém? Nós te louvamos, Pai, agradecemos e bendizemos seu santo nome. Muito obrigado, muito obrigado. Nós te pedimos que, para a glória do teu santo nome, continue a nos moldar, continue a nos tratar, continue, Pai, a dar a tua forma em cada um de nós. Muito obrigado pelo valor, teu valor que tu tem depositado em cada um de nós. Glorifica, Pai, o teu nome na nossa vida, glorifica o teu nome nos dons, habilidades e talentos dos quais tu tem dado. Glorifica o teu nome, Pai, em tudo que tu tem confiado em nossas mãos, a família, a empresa, o lar, o ir e vir, o trabalho, tudo, Pai, que nós estamos fazendo. Glorifica, Pai, o teu nome. Permita que tudo que nós estamos vivendo nesses dias possa manifestar a tua justiça, a tua graça, a tua paz, o teu amor e o teu favor. Oramos em favor da vaga, na sua casa, sua família, em favor de cada uma das famílias representadas nessa empresa. Permita, Pai, que essa continuidade seja uma continuidade de provisão e de prosperidade mais e mais para ti. E permita, Pai, que o teu nome continue a ser honrado, glorificado e enaltecido mais e mais para a glória do teu santo nome. É em Cristo Jesus, o soberano, nosso Salvador, a cabeça da igreja ao qual nós somos corpo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.